Programa livre para todos os públicos. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Este é o nosso 30º programa e esta noite teremos duas convidadas que vão falar sobre temas extremamente importantes. A Dani Rios vai falar sobre alimentos, sobre rótulos dos produtos que a gente consome. Ela é engenheira de alimentos e também nutricionista. Ela vai falar o que a gente deve observar no momento que a gente está adquirindo determinados produtos para que a gente possa consumir e se alimentar. E também teremos a Ângela Souza, que ela é enfermeira, doutora pela UFC e também professora titular na Universidade Federal do Ceará e desenvolve projetos de pesquisa e extensão falando de luto, de perdas, de separação. Então fique aí que o programa vai começar já já. E agora, para iniciar o nosso primeiro bloco, eu vou chamar a engenheira de alimentos e também nutricionista, Dani Rios. Ela vai falar para nós como é que devemos nos comportar quando nós estamos ali como consumidores, adquirindo produtos para que a gente possa se alimentar melhor com qualidade de vida. Vem aqui, Dani, que prazer te receber, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos bater aquele papo, né? Saber de muitas coisas aí que não é da minha área, mas que me interessa muito, porque o alimento também passa pela emoção, passa pela psicologia, né? Então, Dani, se apresenta aqui para os nossos telespectadores, fala um pouquinho, né? Quem é a Dani Rios e o trabalho que você desenvolve, por gentileza. Pronto, eu sou Dani Rios, sou engenheira de alimentos de primeira formação, também sou nutricionista, eu atuo na docência tem mais de 16 anos, já dei aula em algumas faculdades, eu também fiz já mestrado, doutorado, e a rotulagem é um dos assuntos que eu gosto muito de abordar, porque eu sinto que ainda tem uma deficiência nessa parte, né, a gente precisa se apropriar mais e ter conhecimento técnico sobre isso, é um pouquinho difícil. É verdade. E quando eu observei lá no seu currículo, né, essa questão do rótulo, e eu fiquei pensando o quanto que muitas vezes nós vamos fazer compras, supermercado, seja um armazém, né, e você às vezes está com fome, ou está querendo muito aquele produto e você adquire o produto, você não observa o rótulo, a composição desse produto, validade e tudo mais. O teu trabalho, como é que você desenvolve o seu trabalho? O que que você pode estar passando aqui para os nossos telespectadores, até como orientação mesmo para a sociedade, né? Porque eu acho que é uma informação de políticas públicas, Sim, né? com Super certeza. importante, né? E que ajuda mesmo a melhorar a qualidade de vida. Pronto, assim, o que a gente pode falar para o público de uma maneira geral, né? A primeira coisa é que o alimento, ele, quando passa pelo processo de industrialização, que tem os rótulos, esses rótulos são feitos com alguns nomezinhos mais difíceis, que a gente precisa de algum conhecimento técnico para compreender. Então, a minha orientação principal é, primeiro, procurar um profissional capacitado para isso, né? Porque a gente acaba querendo entender e muitas vezes não compreende, mesmo porque são termos específicos da área. Tem muita gente que acaba olhando para a tabela de informação nutricional, que é aquela tabelinha que mostra caloria, carboidrato, proteína, e se prende muito em algumas informações dali, principalmente caloria, que a gente sabe que o povo está procurando perder peso, então fica focado nessa parte e acaba deixando de olhar a composição, né? Então eu acho que essa parte de tentar entender quem vem primeiro ali é que tem maior quantidade, então a gente tem que ter atenção. Às vezes você pode pegar uma caixinha de suco e o primeiro ingrediente ser o açúcar. Aí você fala, nossa, mas tem mais açúcar do que qualquer outra coisa? Sim. Se ele está em primeiro lugar, ele vai ter mais açúcar do que a própria água, né, para diluição. E aí essas informações mais básicas, elas são importantes para a gente poder controlar melhor o consumo desses alimentos e se apropriar um pouquinho mais. Eu acho difícil, né, eu acho difícil inclusive para quem tem essa capacidade de análise de um rótulo, que dirá um leigo, né, então eu acho que buscar a orientação de um profissional capacitado é o mais indicado. É interessante porque nós nos preocupamos
com a questão da gordura, do açúcar, mas o sal também é um vilão, né, da nossa saúde, né, então eu observo muito essa questão do sal, né, até porque você vai envelhecendo, o sal ele vai comprometendo muito mais a sua saúde, né, embora o açúcar também, a gordura também, mas o sal também compromete bastante. E eu observo que é o que as pessoas menos olham, é para o sal. É, o sódio, né, É, como vem exatamente. no rótulo, assim, sódio, geralmente a gente não olha, né, eu acho que a caloria é uma das coisas que mais preocupam. Hoje tem uma grande procura por alimentos proteicos, então também é uma parte que as pessoas olham bastante, e o sódio acaba ficando de lado. E eu me Sim. lembro de uma situação que uma vez eu conversando com um paciente no hospital, ele comendo biscoito recheado, e aí olhando o biscoito recheado ele: "Nossa, mas aqui tem sódio". Tem bastante sódio inclusive, principalmente para quem pega e come o pacote todinho, né. Então assim, às vezes a gente não dá conta mesmo de avaliar tudo, por isso que eu digo, a orientação de profissional é sempre mais assertiva. Tá. Outra questão também, Dani, que é importante, clarificar, qual a diferença entre o produto fit, o produto zero, o produto diet, o produto light, né, porque são termos que muitas vezes as pessoas acabam generalizando, Sim. né, achando que é tudo baixo caloria, e não é, tem uma diferença significativa, né. Você pode apresentar para nós essa diferença? Pronto, vamos começar pelo mais clássico, tá? Que é o light e o diet, que hoje o diet a gente tem outras terminologias usadas, né? Então, vocês vão encontrar o diet como zero, como livre, como free, né? Então, existem alguns termos para o diet. O que eu acho importante que a gente saiba, o diet ele é feito, né? O zero ele é feito para uma pessoa que tem uma condição específica, tá? Então, a primeira parte que eu acho legal deixar claro, ele vai ser isento de algum nutriente. Pode ser o açúcar e começou com açúcar, mas a gente também pode ter isenção, por exemplo, de glúten e ser considerado um diet ou zero. A gente pode ter isenção de um aminoácido específico e ter essa mesma terminologia. Então, quando eu retiro algum desses nutrientes, eu vou usar esse termo diet zero free, tá? Isso, voltando, é para pessoas que tenham necessidade. Porque muitas vezes a gente tira o açúcar e pensa que o alimento fica mais saudável, mas não. Eu posso, para tirar o açúcar, precisar colocar inclusive mais sódio, colocar mais gordura, então nem sempre é interessante, mas aquela pessoa que não pode comer aquele determinado nutriente, se beneficia com essa situação. O light, a gente tem que ter uma redução de pelo menos 25% de algum nutriente ou na caloria, então pode ser que eu tenha uma redução de gordura, de carboidrato, mas não vi uma redução de 25% nesses nutrientes. A redução pode estar lá nas calorias, como eu disse para vocês. Então, esse é o light. Light é benéfico? Pode ser, depende da tua intenção. Ele muitas vezes pode ser usado para quem tem a necessidade de reduzir consumo de algum nutriente específico por alguma orientação. Por isso que eu sempre falo dessa questão da orientação de um profissional, porque entender como é esse manejo de tirar o nutriente, acabar repercutindo na adição de outros, a gente precisa saber se é o mais adequado para a nossa saúde. Nem tudo vai ser orientado para que a gente consuma. Às vezes o convencional é o mais interessante. E o que é bom para um não é bom para outro, né, é tudo Exatamente. individualizado, um plano alimentar ou uma dieta é Exatamente. totalmente individualizado. Totalmente individualizada. A gente precisa, gente, entender que eu não posso, né, usar uma mesma orientação para todo mundo, tá? Um plano alimentar, quando ele é elaborado, ele não é elaborado para a gente sair distribuindo, a gente considera muita coisa individual, né? Desde Uhum. questões de hábitos, como de família, então cada um tem a sua história, né? Sim. Mas o fit, como a gente estava falando, ele é um produto que algumas vezes enganoso, tá? A terminologia dele pode ser enganosa, porque essa ideia do saudável, ela deixa margem para interpretações diversas. É um termo que, inclusive, a gente não tem regulamentação a respeito disso pela vigilância, né? Pelas nossas normas aí, não temos o que é fit, o light, o diet, eu disse para vocês, baseado em lei, mas fit nós não temos. Então, eu posso considerar o que eu quiser fit. Isso é um problema. Né? Porque o que é fit? É sem açúcar? É sem gordura? É um light que está sendo chamado de fit? Aí a empresa, né, que elaborou o produto pode atribuir esse nome ao que ela quiser.
E tem você falando de rótulos de alimento, mas as pessoas acabam, estigmatizando as pessoas também. "Ah, ela está toda fit", mas muitas Sim. vezes não sabe nem o que que está falando, né. Mas porque a pessoa emagreceu ou porque não está consumindo mais determinado tipo de produtos. Mas é interessante porque existe uma população que consome mais determinados rótulos, tipos de alimentos, né, por conta dos rótulos. Essa população, em geral, é a população que malha mais, é a população que está mais, nas academias, é a população que acaba consumindo muito mais, ingredientes e produtos que estão na moda, né, e muitas vezes acaba se dando mal, porque a gente sabe, né, que as academias, não só as academias, mas os corredores de rua, as pessoas que são atletas, eles precisam sim, né, dos alimentos, dos nutrientes, das proteínas, das vitaminas, mas o que é que você percebe? Qual é a população que normalmente consome mais esse tipo de produtos? E, por que essa pressa, né? Eu digo, se você entra no supermercado, você quer comprar logo, você não lê. Ou porque não tem tempo, ou porque não se interessa, ou porque falaram que é bom e a pessoa vai às cegas. Mas o que que você pensa, né, enquanto engenheiro, enquanto nutricionista, sobre esse modelo comportamental, né, dos consumidores? Pronto, respondendo aí a primeira pergunta, quem se preocupa mais? De fato, quem vai se preocupar mais com os rótulos são as pessoas que estão preocupadas com a saúde, seja a sua ou seja de algum familiar. Tem alguns estudos que mostram isso pra gente, né? As pessoas elas começam a se preocupar em olhar mais para o rótulo de um alimento quando tem alguém acometido realmente por alguma doença, seja ela um familiar. Se eu sou responsável por Sim, comprar, eu vou me preocupar em olhar para garantir ali uma boa saúde para quem quer que seja do meu convívio, né? Mas essa moda de busca pela atividade física que eu acho super positiva, né? Eu acho que a gente tem realmente que entender que a gente precisa se movimentar. Acompanha também uma preocupação exagerada com esses alimentos e enviesada, eu costumo dizer. Porque a gente está vendo um boom de proteína, né? Qualquer coisa que sim. você pensar hoje em dia tem proteína. E nem sempre isso vai ser interessante, tá certo? Tem inclusive situações que me preocupam demais, que é o uso, né, ou a oferta de alimentos desse tipo para o público infantil. Isso realmente é uma grande questão e é uma preocupação. Tem gente que acha que está oferecendo saúde e pode não ser bem por aí. A Sim. gente tem um limite, tá, gente, de ingestão proteica diária. Por isso que eu falo de novo, essa orientação ela é importante para que a gente saiba direitinho quanto a gente deve consumir. Em relação à sua segunda pergunta, né, como é que se dá esse comportamento, não é isso? Das Isso. pessoas em relação a essa pressa. Tem pontos, esses pontos específicos que a gente acha, né, já sabe que essa galera olha demais a caloria, a proteína, é uma coisa que as pessoas costumam olhar bastante. E quando a gente tem uma orientação dessas questões já por um profissional, fica mais fácil você ser mais assertivo no que você está comprando, né? Mas quando não se tem, a gente costuma falar que minimamente processados seria o mais interessante se consumir. Os alimentos mesmo in natura. Mas eu brinco em sala de aula, dizendo que não dá para a gente pedir para uma pessoa carregar uma melancia embaixo do braço, né? Para a alimentação ser o mais natural possível. Então a gente tem que ter uma orientação de como deve ser feito, não podendo ter essa orientação de maneira adequada, né? Tentar recorrer sempre aos alimentos in natura, ou minimamente processado, uma fruta, né? Então, com pressa, uma fruta. Hoje no supermercado tem bandejinhas, copinhos com fruta já comercializado para você fazer um lanche rápido. Pega um iogurte, né, faz uma coisa mais básica que costuma dar certo. Então, você falou das crianças, isso é bastante preocupante, porque você percebe que na lancheira das crianças, Sim, na cantina do colégio, só o que tem são os ultraprocessados, exatamente. né. E o interessante, Helenise, falar sobre isso é que os ultraprocessados, eles estão escondidos onde a gente menos espera, né. Tem gente que acha que sair, por exemplo, com 8 shakes de whey para o dia é uma estratégia interessante, e não é, né, não é, porque o whey também é um alimento ultraprocessado. Os alimentos proteicos, eles são ultraprocessados, então a gente precisa ter muito cuidado o quanto vai consumir, mas principalmente o quanto a gente está expondo essas crianças a esse tipo de produto. E é interessante quando nós falamos de saúde mental também,
o alimento, o quanto que interfere, né, o açúcar na questão do próprio comportamento das crianças, né, o chocolate, né, os alimentos ultraprocessados, os estiletes da vida, né, e essas crianças, elas vão começando a ter determinados hábitos de consumir somente aquele padrão de alimento, né, se torna um alimento padrão. Sim, Ela não come, ela se nega, né, sim. a fazer um outro tipo de refeição. Eu não sei se chega para você no seu consultório, enquanto nutricionista, mas eu, atendo no meu consultório, eu trabalho com a abordagem da terapia cognitiva comportamental, acontece muito. E os pais, para que as crianças não fiquem com fome, sem se alimentar, eles acabam cedendo. É o que é mais prático, né, por isso que eu acho que a gente tem que entender bem o que a gente precisa para essas diversas populações. A gente fala muito da criança, que é onde costuma se construir essa questão do paladar. Mas, na verdade, todo mundo está precisando de praticidade. Porém, se a gente não sabe o que pedir, a gente acaba se perdendo. Ah, eu quero mais proteína até quanto? Em que tipo de alimento? Isso vale para o quê, né? E eu gosto muito dessa questão da formação do paladar, porque tem muita gente que chega para mim e fala assim: "Ah, eu queria um doce fit", a história do fit, né. E aí não tem essa para mim de doce fit, é o doce, você tá com vontade de comer doce? Vamos comer doce. O que a gente tem que aprender a fazer é o quanto comer. É mais importante do que mudar aí o tipo de alimento para atender uma necessidade que você tem que é real e que tem um alimento pronto para isso. Então a gente não precisa usar caminhos alternativos, a gente vai no que é o comportamento mesmo. Vamos ensinar como a gente deve se comportamentar perante esses alimentos. Eu acho que é bem melhor assim. É verdade. E o quanto que os alimentos estão conectados com as emoções. Sim, Estou totalmente. triste, Come, come. Estou alegre, come. comemora e come, né. Estou, passando por uma fase mais difícil, estressado, come. Então o alimento não é fácil trabalhar com Não, alimento, a sua área é muito difícil, porque tanto você trabalha lá na técnica, enquanto engenheira, né, de alimentos, como você trabalha também nas fórmulas, né, no o passo a passo, o processo, a conscientização das pessoas, né, que consomem, das pessoas que querem mudar de hábito, porque a nutrição comportamental também está em alta, né, você trabalhando super. ali, esses comportamentos, comportamentos automáticos, né, o que que nós percebemos muito na terapia cognitiva comportamental, quando, a questão é transtorno alimentar, tem um comportamento repetitivo e automático, né, que aí Isso. ninguém lê rótulo, vai apenas para aquilo que, né, o cérebro reconhece como prazer. E como é que você orienta, né, essas pessoas que chegam até você precisando de ajuda? Porque eu sei que existe toda uma psicoeducação para que as pessoas possam mudar de hábito ou até se conscientizar, né, Isso. porque muitas vezes não é conscientizar só um na família, é conscientizar todos da família, que não é fácil. Não. E qual é o seu papel, o seu trabalho? Fala um pouco para nós. Pronto, nessa questão da parte do comportamento, eu falo que eu não sou nutricionista da parte, né, que trabalha com comportamento, mas todos os nutricionistas vão acabar precisando entender um Sim, pouquinho para poder ajudar, né. Essa questão do contexto familiar, ela é muito preocupante, é difícil a gente controlar, porque são fatores já que vão envolver um contexto bem mais complexo. Eu não trabalho sozinha com isso. Quando existe a necessidade, a gente busca ajuda de profissionais da área, porque a gente não tem habilidade, né, para poder fazer uma orientação mais assertiva, mas o que a gente da nutrição consegue entender é a questão da fome emocional, da fome sim. fisiológica, para buscar, fazer com que esse paciente entenda, né, o que está sendo necessário agora. Eu estou sentindo fome, os sinais de fome claro que eu tenho fisiológico, o estômago roncando, doendo, né, aquela necessidade do Uhum. alimento, ou eu passei por uma situação e eu tô com desejo de comer algo para passar por cima da situação, né, para esquecer, para o alimento me trazer um prazer diferenciado e eu acabar deixando aquela situação que acabou de acontecer de lado. É. Então existe algumas diferenças nesse sentido, que são importantes a gente conhecer para orientar, mas uma planilhazinha de monitoramento a gente consegue fazer isso muito bem, a pessoa pode colocar lá a Uhum. sua percepção diária, colocar a pessoa para se automonitorar é muito interessante, porque ela acaba percebendo
o que fez ela comer naquele dia. Ah, eu comi, não estava no meu plano alimentar um brownie com sorvete, eu comi o brownie com sorvete. Por que que eu comi o brownie com sorvete? Será que era um desejo involuntário ou alguma coisa que aconteceu que me levou àquele desejo? Eu precisava daquele brownie ou não? Então, a planilha de automonitoramento ela é muito legal para isso, para que o indivíduo se perceba e consiga entender o que foi fome de fato fisiológica ou o que foi a fome emocional. Na TCC nós trabalhamos com registro dos pensamentos disfuncionais. Então, por que que eu comi esse brownie com sorvete, né? Então você volta 72 horas antes ou 72 horas do que vai acontecer, né? E você vai buscar nesses pensamentos, né? E ver o que que você está comendo, qual é a emoção que você está comendo com este brownie, com esse sorvete. É tão interessante porque a partir do momento que as pessoas começam a pensar, que elas começam a perceber, a ter essa autopercepção de que, poxa, eu não precisava ter comido, eu precisava ter falado, né, eu precisava ter comunicado melhor ou ter questionado, então vai acontecendo aí a mudança de comportamento, né. Então tá. E é difícil porque o alimento desde cedo, bebê, você nasce, é o alimento de imediato que ele recebe, então o alimento faz parte da nossa cultura, né, do Sim. nosso prazer, da nossa vida, né, das nossas comemorações. Eu digo que o alimento ele traz memórias, Sim. né, então muitas vezes, você está lá na prateleira escolhendo um rótulo, provavelmente não vai trazer memória, mas quando você olha uma caixa de um bolo, né, uma caixa de um produto lá para fazer um brownie, te traz Sim. memórias. Então é bem, difícil esse controle quando a pessoa realmente não tem, percepção, né, sobre essas emoções e o que está levando ela àquele consumismo, né. É. E ainda uma parte que eu acho que as pessoas negligenciam muito, né. A saúde mental ela tá começando a entrar numa alta boa agora e eu espero que Sim. as pessoas se conscientizem da importância que é você compreender realmente o que que te leva para aquele caminho. Porque essa parte que você falou de, eh, voltar, trazer a memória, né, é o que eu falo, assim, é até um processo, entre aspas, "injusto", porque a gente não escolhe o que é colocado na nossa boca, né, Sim. de início não escolhemos. Então a gente precisa ver também uma orientação dessa família, né, desses cuidadores e fazer com que essa início dessa alimentação seja o mais assertivo possível também, porque isso influencia bastante. Sim. E a questão da própria manutenção, né, os pais querem que a criança se alimenta com determinado alimento saudável, mas Não. eles não. É, o que mais eu morro de rir quando eu vejo o bebezinho com pitaia na mão, eu digo: "Ô gente, é lindo porque numa introdução alimentar você coloca uma diversidade muito grande Aham. dos alimentos, mas como é exatamente essa manutenção na vida desse indivíduo, né, será que ele vai comer pitaia mais alguma vez na É, vida ou aí foi você só quando chega ele na casa provou?" da pessoa, a criança comendo pitaia e tem um bolo de chocolate no centro da mesa. É É bem isso, é difícil. bem isso. Então fiquem aí que já já nós vamos retornar com as perguntas dos nossos telespectadores. E agora, retornando ao nosso segundo bloco, estou aqui com a engenheira de alimentos e nutricionista Dani Rios e tem algumas perguntinhas, Dani, aqui para você. A primeira é Afonso Souza, 34 anos. Como saber se um alimento é realmente saudável somente olhando para o rótulo? Então, vou dar algumas dicas rápidas, tá? Primeira coisa, olhar lá para a tabelinha de informação nutricional, lembrar de olhar para a porção, porque as pessoas costumam olhar de uma maneira mais generalista e acham que aquilo da tabela da informação nutricional é para o pacote todo. Então, eu estava falando do biscoito recheado e vou voltar nele. A informação nutricional do biscoito recheado é para porção de 3, 4 biscoitos. É difícil pensar, né, que alguém abra para comer 3, 4, mas é isso, a gente tem que ver qual é a porção, porque aquela porção é o que é orientado para você consumir no seu dia e ser saudável. Lembrando que aquela recomendação é para indivíduos que não tenham nenhuma patologia diagnosticada, tá? Então, eles consideram que são 2.000 quilocalorias para um paciente saudável. E também olhar lá a lista de ingredientes. Lembrar que o primeiro ingrediente é o que vai ter em maior quantidade
E o último é o que tem menor quantidade. Como é que eu vou fazer essa distinção, né? O que que é importante olhar? Veja uma lista de ingredientes que vocês reconheçam nomes mais facilmente. Isso não significa que o que tem nome que vocês desconheçam sejam ruins, mas o que vocês conhecem fica mais fácil vocês entenderem quando não tem a orientação de um profissional. E aí vocês vão tentar ver aqueles que não começam logo com açúcar ou com gordura, né? Porque aí a gente sabe que realmente a quantidade ali é maior. Uhum, maravilha. A segunda pergunta, Sandra Fausto, 21 anos. Por que é tão difícil parar de comer alimentos industrializados? É, Porque tem um pozinho do pirim-pim-pim aí que você fica... essa é ótima, essa é ótima. Gente, realmente eles são alimentos mais palatáveis, que a gente chama, né? A indústria consegue fazer algumas misturas, alguns combinados que nós geralmente não conseguimos em casa, tá? Então eles conseguem sim deixar o alimento sensorialmente mais agradável. Isso é indiscutível, certo? E aí a gente não consegue parar não só pelo sabor, né, pelas características que a indústria consegue trazer, mas também pela praticidade, tá? Hoje em dia a gente vê muita gente recorrendo aos pacotinhos, ao industrializado, porque é o que é mais fácil, né? Como eu falo, às vezes você pode levar uma fruta? Posso, uma banana e uma maçã. O que mais que a gente vai variar em função disso? Fica difícil. Se eu for numa prateleira de um supermercado para pegar uma fruta desidratada, eu vou encontrar banana, banana com uva, morango, hoje tem morango misturado com banana, misturado com uva, então assim, eu consigo ver uma maior diversidade, consigo, né, deixar o meu cardápio, que a gente costuma dizer, menos monótono. Então, a monotonia é uma coisa que incomoda o indivíduo. E aí, na hora que ele vai para o industrializado, ele consegue fugir disso muito mais fácil. Porque a gente tem que ter um tempinho para organizar a nossa alimentação e nem sempre as pessoas dispõem esse tempo, e aí fica mais difícil mesmo. É verdade. Aí tem a questão também do custo, Sim, né? Muitas vezes as pessoas, mas é muito caro, né? Dá muito trabalho, é muito caro, mas às vezes não. não, Existem alimentos que o valor é baixo e que você pode consumir, que realmente você vai ter qualidade de vida, por exemplo, o ovo, sim. né? E tantos outros alimentos aí que poderia passar aqui um tempão falando sobre eles e que as pessoas nem imaginam o quanto que são saudáveis, né? Sim, Dani, muito obrigada. de Foi nada. uma alegria tê-la aqui. São informações importantes para a sociedade. Eu mesma fiquei assim impressionada, porque eu não imaginava que começa pelo mais venenoso para depois ir para o menos venenoso, né? Mas é interessante, porque são pequenas informações que vão contribuindo e que vai melhorando sim, vai ajudando, como você falou, e eu entendi, com certeza nossos telespectadores também, né, vão ficar mais atentos. Obrigada, viu? Qual é o seu arroba para que as pessoas possam te encontrar? Lá no Instagram é nutri.danihils. Fico lá disponível para tirar dúvidas, conversar com quem quiser esclarecer qualquer que seja a dúvida a respeito de rotulagem. Maravilha. Você atende em consultório? Eu atendo em consultório também. Que Também, maravilha. quem quiser o contato tá lá no Instagram. Joia, pois muito obrigada. E fiquem aí que o nosso programa já já vai continuar para o nosso terceiro bloco. Dando continuidade ao nosso terceiro bloco, eu vou chamar a enfermeira, doutora, professora titular da Universidade Federal do Ceará, que tem projetos maravilhosos de extensão e de pesquisa, onde ela trabalha o tema luto, perdas, separações. Vem aqui, Ângela Souza, doutora Ângela Souza. Que alegria recebê-la. Vamos sentar, por favor. Muito bom. Esse tema é um tema que ele é atemporal, né? Porque o tempo todo nós estamos perdendo, ganhando, né? Ficando enlutados, né? Nos separando de Sim. pessoas, de ciclos, né? Então fala um pouquinho para a gente desse teu projeto, desse teu trabalho maravilhoso. Quem é a população que você recebe lá no laboratório, né, onde as pesquisas acontecem? Ok. Então, o nosso trabalho ele acontece sempre nas terças-feiras, e nós temos um grupo terapêutico de apoio ao luto. E esse grupo ele é aberto para todas as pessoas
pelo menos numa faixa etária, né, assim, de adultos, mas também nós atendemos, às vezes, a familiares, né, que vêm com uma família, de uma pessoa que se suicidou, né, aquela família toda precisa, né, desde a Sim. filha, adolescente, da mãe, do pai. Então é um lugar de acolhimento às pessoas que passam por algum tipo de luto. Muito bom. E para que as pessoas sejam atendidas, como é esse processo? Porque eu sou psicóloga clínica, sou neuropsicóloga, e a todo momento, a todo instante, né, chegam demandas, Uhum. significativas. Às vezes não pessoas sanguíneas, mas são pessoas que realmente têm um valor, um significado, né, imensurável e que o luto está ali. E aí, como é que a gente pode encaminhar essas pessoas, como é que elas podem ter acesso a esse serviço? Bom, os encaminhamentos eles devem ser feitos por profissionais da saúde, contando um pouco da história, porque aquela pessoa vai ser encaminhada, né, qual a instituição, mas existe a livre demanda, né, onde as pessoas se sentem na sua espontaneidade, né, de vir sem serem encaminhados também, já que o local é no departamento de enfermagem da UFC. Ai, bacana. Então, o departamento de enfermagem da UFC recebe essas pessoas por meio da livre demanda, elas vão Hum. entrando em contato e agendando esses atendimentos, e tem a oficina terapêutica que acontece como? É uma vez por mês, uma vez por semana? Porque a oficina são encontros. É. Bom, o grupo ele acontece semanalmente, sempre de 8h30 até às 11 horas da manhã, e o grupo ele é aberto, então as pessoas chegam e elas são atendidas na situação que ela está passando, específico por morte, por, né, assim, um luto por perda de um filho, qual tipo de luto, né, naquele momento ela estiver Pode ser uma precisando. separação. Uma separação, sim. Já que o projeto é chamado Perda, Luto e Separação, e esse projeto, ele é um projeto de extensão que tem 23 anos. E assim como o grupo de apoio ao luto também tem 23 anos de existência. Interessante, o que nós colocamos aqui, a separação. Eh, é importante clarificar que o luto não é só o luto quando você perde uma pessoa, quando essa Uhum, pessoa morre, ela deixa, de viver, ela não está mais viva. sim. Mas o luto, ele tem várias faces. Sim. E é importante que as pessoas entendam, porque muitas vezes a separação, o luto de um trabalho, o luto de uma cidade que você amava e você teve que sair daquela cidade, daquele local, de uma casa, né. Fala um pouco sobre esses lutos, que é Hum, importante para que as pessoas consigam compreender até a dor do outro, né, em alguns sim. momentos que, a pessoa pode sim ter sintomas depressivos, pode sim ficar muito triste, né, e ter esse significado como uma grande perda, né. Uhum. Às vezes as pessoas pensam que perder ou ter um luto é só por morte, mas, né, como a doutora Helenise disse tão bem, todas as pessoas que perdem algo, né, uma fase da vida, a infância para a adolescência, quando você, não consegue ter um trabalho que você tanto almeja, uma aposentadoria, né, então fases do ciclo vital, ou uma separação, que é uma dos níveis de estresse mais alto que um ser humano passa quando, né, se separa de alguém, e também de bichos, né, hoje nós temos uma relação, né, de continuidade em relação aos relacionamentos, que hoje as pessoas gostam muito de animais também, Sim. né. E às vezes vão pessoas ao grupo que perderam seus gatos, um cachorro, né, perderam pássaros. Então hoje há uma diversidade, né, dos tipos de lutos também. E essa questão do tempo do luto, né, o luto Uhum, nós sabemos que tem as fases do luto, eu trabalho com meus pacientes, né, "Olha, você está na primeira fase", eu explico todas as fases do luto. Mas uhum, você como estudiosa do luto, eu não sou estudiosa do luto, né, eu uhum, estudo comportamento humano e o luto está entre esses temas, mas sim. você que estuda, que tem um projeto, o que que você percebe sobre essas fases do luto, né, até Uhum, onde é normal
né? Sim. A tristeza, a melancolia, o choro, né? Que não se transforma em saudade, que continua ali, né? Muito severamente maltratando a pessoa. O que Uhum. você percebe que sai de algo que está dentro de uma regulação, esse luto é assim e ele vai viver passando por todas essas fases, ou isso daqui já deixou de ser luto, né? Uhum. É uma ideia mais obsessiva, é um outro sintoma aí, um outro transtorno que possa ter aparecido. Uhum. No grupo, eh, aparecem muitas pessoas, né, chegam muitas pessoas que vêm de 4 anos, 3 anos, de um luto muito longo. Então são pessoas que já passaram por psiquiatras, usam medicação, por psicólogos, e a terapia em si, individual, não surtiu efeito. Então, na terapia de grupo, onde as pessoas se assemelham, né, que lá vão todos os tipos de lutos, não só luto por morte, então vão lutos esses mais variados que falamos agora há pouco. Então, um luto que é para ser, né, dito como aceitável, aquele luto pelo menos deveria ter 2 anos de existência, né, de manutenção desse sofrimento, já que aquela pessoa vai passar o primeiro ano sofrendo, né, a dor da perda, mas também vai ter os aniversários de nascimento, de casamento, as festas, né, comemorativas, e aí essas pessoas também elas, ao passar por isso, no segundo ano, elas também já vão desapegando dessa dor, então um luto aceitável é em torno de 2 anos. As viúvas, né, a gente tem um grande psiquiatra, trabalhou com 12, viúvas, e ele fala que uma viúva ela tem 3 anos de luto, que é o luto para deixar toda uma história de vida de tantos anos, né, então se precisa muito mais tempo, né. É interessante. E cada pessoa é diferente, né, a forma como muitas vezes na mesma família o pai consegue elaborar mais rapidamente, ou a mãe, e transformar esse luto numa saudade, né, e o outro não. E na verdade, assim, existem as fases do luto, mas não é uma receita de bolo, não vai Sim. funcionar igual para todo mundo. Isso são estudos, pesquisas, né, que se comprovam que 2 anos, né, para a viúva 3 anos, mas não é igual para todos. Não, não é igual, porque cada pessoa tem sentimentos diferentes. Às vezes a gente ama mais um amigo do que o nosso irmão, do que às vezes o nosso pai. E aí quando aquele amigo morre, o amor que era de um amigo se tornou um luto de um pai, tinha essa referência. Então, Hum. cada dor, cada luto vai ter relação direta com o significado da vida que foi para essa pessoa, né, durante esse trajeto da existência. Então, às vezes, a gente nem chora tanto por um amigo ou pelo um namorado, mas um vizinho que foi tão importante para nós, passamos, né, um tempo enlutado, às vezes até sem acreditar, porque que a gente ficou por tanto tempo, né, triste por alguém que a gente nem tinha tanta aproximação. Uhum. E é Uhum. bem comum nas relações sociais, né, nas relações afetivas. É interessante, quando você fala do luto de pessoas que muitas vezes não são familiares, né, não estão ali no entorno da família, no entorno da mesa de domingo. As pessoas, quando elas estão em sofrimento por Uhum. perdas, seja quais forem, essas perdas elas são significativas e o quanto que elas precisam ser respeitadas, né. Muitas vezes as Sim. pessoas querem substituir a perda, né. Você Uhum. perdeu algo, você quer substituir, seja um animal, seja um amor, seja a solidão, você não quer ficar sozinho, e não é assim que cura. Não. E o grupo de apoio ao luto, né, o grupo terapêutico de apoio ao luto chamado Plus, ele tem essa intenção para que as pessoas não cheguem num sofrimento mental grave como a depressão. Então, é preciso processar o luto, chorar, se entristecer, né, passar pelas 4 etapas, né, de Sim. aceitar, de elaborar aquele luto chorando, ir visitando o túmulo, dando condições também para que aquela casa não tenha tanta energia da pessoa que faleceu. E ao final você tem que redirecionar a sua vida, já que você está vivo, e quem morreu, a gente precisa ajudar essa pessoa a ter paz para que também possamos ter paz.
É né? interessante essa questão da paz, né? Hum, Quando você perde alguém, um pai, uma mãe, eu já perdi meu pai e eu posso falar, é uma falta que ela é insubstituível, sim, né, e conforme você vai elaborando esse luto, essa falta que é insubstituível vai se tornando uma saudade boa de sentir, sim, né, por meio de uma música, de uma comida, de um prato que ele gostava. Então, o luto chega em um determinado momento, quando você ressignifica, quando você consegue elaborar, que se uhum, torna uma saudade boa de sentir. Pode doer, você pode chorar, mas verdade. você não vai deprimir. É uma É, questão momentânea, e aquela memória positiva daquela pessoa que não está mais contigo, ao seu lado, presente, ele se torna uma lembrança boa, sim. de ser contada, né. Isso. E é importante também a gente aprender a deixar ir quem nós amamos, porque nós ainda somos extremamente apegados a tudo e a todos. Quando alguém vai, nas escolas, nem de ensino fundamental, nem médio, nem nas universidades, nós não temos aulas que possam facilitar um aprendizado das pessoas aprenderem a desapegar-se. Então, a doação de órgãos ainda é um caso sério, porque as pessoas ainda estão apegadas que aquele corpo ele vai estar faltando um órgão e aquele corpo era o meu filho, era. E aí a gente associa muito isso a todo o apego que nós não trabalhamos, que o que as pessoas têm que nos oferecer enquanto estão vivos. Depois que eles morrem, se há algo importante, que é uma doação de órgãos, nós deveríamos discutir isso em nossa casa também, né? Sim, com certeza, que é uma prova de amor, né. Sim, Você doar um órgão de uma pessoa para que ele possa trazer vida para alguém que está em sofrimento é uma prova de amor. muito, muito, muito grande. E até você aprender que a vida vai continuar também no corpo de alguém que Sim, você fez, né, essa doação. Então, é, doar também é muito é. importante. E você trabalha, você tem um livro, Sim, é. né, mostra aí para E nós eu esse posso livro. mostrar aqui para vocês, né, esse livro aqui. É uma das terapias que são usadas lá no nosso laboratório, que é coordenado por mim e pelo professor Michel, né, que ele também é um profissional que trabalha com várias práticas integrativas, e uma dessas práticas que nós utilizamos é a terapia dos florais do sertão. Por sinal, nós vamos fazer um curso agora, dia 21 e 22 de maio. Quem tiver interesse, vocês podem, né, assim, obter informações em relação a esse curso na universidade que nós vamos dispor, né, em relação ao e-mail. E aí essa terapia faz com que as pessoas elas diminuam o sofrimento, ou que elas relaxem, que elas melhorem a ansiedade. Então são 12 florais que melhoram o comportamento autodestrutivo ou autodepreciativo. São Então, florais em formas de de gotas, como são? os frascos são colocados em 30 ml e aquela pessoa leva para casa para fazer um tratamento de 30 dias. E como é a questão do tratamento? Ela chega no laboratório, ela é acolhida por vocês, vocês, analisam a demanda, e aí cientificamente existem os florais para cada demanda, cada situação. Caso essa pessoa ela deseje esse Sim, tratamento. sim, Nós fazemos vários tratamentos e aí nós colocamos como sugestão e a pessoa que vai para a terapia de sim. grupo da fala, né, as pessoas que chegam, elas vão contar sobre a sua vida, sobre a sua história, e lá elas decidem, né, após terminar o grupo, qual a terapia que elas querem. Se elas querem Entendi. fazer terapia com os florais do sertão, que são, né, flores daqui da nossa caatinga, do sertão nordestino, e aí, ou se elas querem uma massagem, se elas querem acupuntura, então lá é um trabalho, né, assim, que faz agora 23 anos, né, desde quando eu ganhei esse projeto chamado Plus, né, que é perda, luto e separação. Então, nós trabalhamos sempre com muitas práticas, até para oferecer o que há
aquela pessoa vai aceitar o que ela, né, o que é melhor também para o tratamento dela, o E esse acompanhamento trabalho dela. ele se torna pesquisa também, Sim, né, provavelmente os é. dados, né, são coletados, se tornam artigos Isso, científicos. E esse uma material, as coisa. pessoas se optam pelos florais, ela adquire os florais, é é doado os florais, como é? Os florais eles são pagos, se a Hum, pessoa realmente uma taxa simbólica, para tá, que não seja gratuito, até sim, porque há custos, os frascos, sim. né, os próprios elementos que são colocados no frasco. Mas todos outras práticas integrativas, elas também são Acupuntura, gratuitas, uhum, só os massagens florais. terapêuticas, Isso, tem. relaxamento, tem yoga? Não, ioga não, já até pensamos, mas a faculdade de educação física é outro setor, É. então não dá Mas é para interessante, fazer. por que eu estou falando? A respiração, né, o quanto que e quando se fala de florais, né, se fala, da massagem, né, da Meditação, fazemos meditação, né, o meditação. quanto que melhora a qualidade de vida da pessoa, É, principalmente a pessoas que está com sintomas depressivos, né, sintomas de tristeza, de apatia, de sim. alteração no humor, no sono, né. Uhum. Então a gente percebe que o quanto que essas práticas integrativas São elas importantes, né. funcionam e são importantes. E que a É, comunidade precisa saber que existe, porque sim, existe um projeto maravilhoso lá na UFC, mas se as pessoas não souberem, é isso. né? Então, Uhum. você está aqui para anunciar. Fale um pouquinho mais como é que as pessoas. Eu sei que é no centro de enfermagem, né? Lá na UFC, mas existe um número? Como é que as pessoas vão chegar até a UFC? Como eu disse anteriormente, as pessoas que, eh podem ir para lá, elas devem ser encaminhadas. Hum, Então, é um profissional que encaminha, é no departamento de enfermagem, mas esse profissional ele vai dizer qual o caso, por que essa pessoa está indo. Então, tem que ter um encaminhamento um justificando a encaminhamento justificando, necessidade. Entendi. para que seja algo até mais seguro, né? Aquela pessoa vai vir e aí foi encaminhado com um pouco da história, ela não usou medicação, ou ela usa, ou se ela perdeu o pai, um irmão, ou se teve um acidente. Então, vão pessoas de vários modos, né, de vários tipos de sofrimento mental, para que elas não cheguem à depressão ou não cheguem ao uso da medicação, já que as Bom. práticas integrativas também elas caminham junto, elas Sim, podem sim, também, elas né, estar conversam o junto tempo todo. com as práticas, né, o tratamento também ele é muito importante. Uma pessoa com tentativa de suicídio, ela precisa de uma medicação para melhorar, né, os seus hormônios, aquilo que ela está utilizando, né, para a vida que não tem, que é a tristeza, ela precisa ser colocada, né, na corrente sanguínea, outro tipo também de tratamento que É. não só E a nossa questão da nossa própria humildade, saber que só um profissional não é o suficiente para isso, tratar a dor, né, é, que pode ter várias demandas essa dor, né. Então, sim, a equipe multidisciplinar em um tratamento grave, né, porque depressão é um é uma, transtorno grave, assim como a ideação suicida, assim como a ansiedade também, né, e tantos outros transtornos. é, Ângela, maravilhoso, né, podemos marcar um outro momento para que você venha falar mais sobre esse projeto. sim. Eu vou pedir para os telespectadores não saírem daí, porque já já nós vamos voltar com as perguntinhas dos telespectadores para você. Ok. Aguardem aí, já já voltaremos. E agora, dando continuidade ao nosso quarto bloco, eu vou fazer as perguntas dos nossos telespectadores para a professora doutora Ângela Souza, enfermeira e professora titular na UFC, coordena o projeto de pesquisa e extensão em perdas, luto e separação. A primeira pergunta, Ângela, é a Gláucia Fernandes, 48 anos. É normal sentir culpa depois de perder alguém ou após uma separação? Sim, esse é um sentimento comum na maioria dos lutos, né? Como nós não conseguimos fazer algo para reparar, melhorar aquele relacionamento. E às vezes a gente, quando algo termina, a gente acha que tem uma responsabilidade, às vezes total. E na verdade não é, né? Cada ser humano perde aquilo que precisa reestruturar um outro significado na vida. Eu sempre digo que você só perde para ganhar algo melhor.
seja numa separação, seja numa perda de alguém. Então, e aquela pessoa precisava ir, e você precisava ter um outro caminho, com outros relacionamentos. Então, a culpa vai fazer parte, mas depois ela é amenizada pela forma de você ver a vida ainda com mais felicidade. Verdade. Agora a segunda pergunta. Simone Marques, 33 anos. Quando devo procurar ajuda profissional durante o luto? Quando o luto ele não termina, quando você acha que aquela dor é tão grande que é insuportável e você precisa de usar medicação, você não volta ao trabalho, você não tem novos relacionamentos. Então, pelo que eu disse, né, em relação ao tempo, claro que cada pessoa vai ter seu próprio tempo. Mas quando um luto se expande mais de 2 anos, 3 anos, esse luto ele precisa ser encaminhado para algum profissional que lhe ajude a passar por todo o processo de luto, ao invés de achar que é algo natural. Às vezes as pessoas são portos seguros de uma dor, mas às vezes o vizinho, uma pessoa bem distante morre, aí você vem à tona aquele luto que você não viveu. Então, todos nós temos que processar nossos lutos, até porque esses traumas eles têm que ser limpos, a não ser que a gente queira adoecer fisicamente. Então, a nossa emoção tem que ser limpa, né? Todas as vezes que a gente guarda, a gente vai adoecer futuramente. E é interessante essa fala. Agora, só para finalizar, você falou Uhum. algo fantástico. Muitas vezes os pacientes chegam e dizem assim: ah, fulano morreu, não sei por que que eu senti tanto. Uhum. Né, eu nem era tão próxima, mas eu senti tanto, eu fiquei tão abalada, mexeu comigo, eu tô a semana toda mais embotado, mais para dentro, mais fechado, e pensando na pessoa que eu nem tinha tanta, intimidade, né, tanto conhecimento. Aí eu trago a fala: "É porque cada vez que você vivencia o luto de alguém, ele afeta os outros lutos que você já Uhum. viveu". Então, Isso. quando alguém perde um pai, você já perdeu seu pai, você fica muito sentido, porque você sabe o que aquela pessoa está vivendo. Então, assim, o luto ele é ativado por meio dessas memórias, Sim. né? E por isso que precisamos limpar, como você falou. Uhum. E como é que a gente limpa? Por meio da fala, por meio da linguagem, por meio da projeção, por meio da terapia, por meio da oração, por meio da arte. Então, tem várias formas de elaborar um luto. E Uhum. cada um encontra o seu, né. Tomar medicação não elabora luto, Isso. não é verdade? Ameniza a ansiedade, a angústia, melhora o sono, mas não É. elabora o luto, não cura. Então por isso que muitas vezes, pessoas que perderam outras pessoas queridas, e quando alguém perde ela fica tão abalada, é porque afetou. É Ah, porque aquele é. luto ainda existe, ainda está em elaboração, né. Isso. E é importante, porque se você está em terapia, aí você vai entender o porquê do Sim. sofrimento. Agora, se você não está em terapia, você não entende, né, e você fica querendo encontrar resposta: "Por que eu estou tão sentida, se eu nem conhecia a pessoa?", né. Mas é isso, é lindo. Como é que as pessoas fazem para adquirir o seu livro? Como é que as pessoas fazem para te encontrar na rede social? Diga aí. É, assim, eu acho que de tanto trabalho que um professor universitário tem, eu tento ao máximo não ter tantas mídias, né, não ser tão visível para que ainda tenha mais pessoas para que eu cuide. Mas se as pessoas quiserem, falar sobre o curso ou sobre algo que vocês tenham interesse, pode mandar um e-mail, meu e-mail é amasplus@yahoo.com.br. Então você vai coloca no texto, né, no assunto, aquilo que você está precisando e se eu puder, né, assim, lhe ajudar, eu vou ajudar com certeza. E ainda mais que vocês possam, né, também perguntar sobre os dias da terapia ou os dias que vai ter o curso, e aí nós vamos estar lá para abraçá-los. Essa é a minha maior terapia, é o abraço terapêutico, onde as pessoas mais precisam estar dentro de um abraço. Muito bom, muito obrigada, Ângela. Foi, muito enriquecedor essa fala, né. Falar de luto não é fácil, mas ameniza a dor, com certeza, das pessoas e traz conhecimento, informação
né? Hum. Essa informação que você trouxe do laboratório, do projeto, né, da Hum. oficina, isso tudo é enriquecedor, né? E Sim. as pessoas ganham com isso. Então, não saiam daí, que já já eu volto para que a gente possa fazer o nosso fechamento do programa. Chegamos ao fim de mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. E hoje entrevistamos a nutricionista e engenheira de alimentos, Dani Rios, e também a enfermeira, doutora, professora na UFC, que coordena um laboratório de perdas, luto e separação, que é a doutora Ângela Souza. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e estarei com vocês sempre às terça-feiras, às 21 horas. E se você perder, sábado às 8 da manhã. Até mais.